Fala pessoal, professor Evanildo Ferreira. Estou aqui no nosso quadro, minha primeira participação no quadro Concurseiro Pai d'Égua, um momento especial, então por isso que eu estou aqui com o nosso professor Leandro Paranhos, que tem uma história muito longa aqui no Elite Concursos e vai contar um pouco da sua trajetória nos concursos públicos. Perfeito, pessoal. Novamente aí, me chamo Leandro Paranhos, tá? Como os senhores sabem, sou professor aqui do Elite Concursos, né? Inicialmente aí falando, para mim é uma satisfação hoje estar ocupando uma cadeira um pouco diferente da que eu normalmente fico, né? Normalmente eu estou para cá, hoje eu estou aí na condição de entrevistado, né? Fiz questão que fosse o professor Evanildo aí que fizesse o meu quadro Concurseiro Pai d'Égua, não poderia ser diferente, né? Como o professor mesmo falou, eu estou no Elite Concursos desde a época do Da Vinci, né? Quando era só 2 salas e um sonho, né? Isso. Bem no início mesmo, tá? A gente tem foto, inclusive, dessa época, era um momento assim muito... Hoje, relembrar disso, é um momento muito bacana, né? Faz parte da minha história, da história aqui do Elite Concursos, né? E para mim é uma satisfação muito grande hoje poder dizer, estar sentado aqui, participando do quadro e poder dizer para vocês que, para mim, o processo também funcionou, né? Te provando que aqui a gente não apenas prega, que a gente prega e faz. Por que o professor decidiu estudar para concurso? Por qual motivo, assim? Qual foi o gatilho, assim? Cara, eu acho que eu comecei a fazer concurso público como muitos começaram, né? Minha mãe mandou eu me inscrever no concurso público, eu fui lá, me inscrevi, fiz a prova, né? Eu sempre conto pro pessoal que minha trajetória se iniciou lá em 2009, foi o meu primeiro concurso, né? Eu fiz aí o concurso do Banco do Brasil na época, eu nem tinha idade para assumir, eu tinha 17 anos ainda, né? Tinha acabado de fazer 17 anos, na verdade, mas foi o primeiro concurso que eu cheguei a fazer ali, foi o concurso do Banco do Brasil. Entendi. E aí depois disso eu comecei a fazer algumas provas já na minha área, engenharia civil, na época eu estava formando, para Forças Armadas, né? Também sem sucesso, cheguei a fazer concurso ali entre 2012, 13, 14. Dei uma parada, fui morar para Altamira, voltei para cá em 2016 para fazer a prova do INSS. Também não saí nem na foto. E da onde que despertou esse interesse por carreira policial? Todo mundo sabe, eu sempre falo isso nas salas, né? Meu pai ele é policial militar, né? Então eu já cresci aí, fui criado num padrão, né, desse aspecto, né? Sempre já próximo da segurança pública, tenho também outros parentes aí que fazem parte, né? Nunca tinha me chamado a atenção primariamente, né? Mas quando eu voltei para Belém de Altamira em 2018, eu tive um start, né? Eu vi no concurso público novamente uma oportunidade, né? E vi nas carreiras policiais uma oportunidade aí a mais curto prazo, era o concurso que tinha de imediato, né? Que eu achava que eu poderia ali me enquadrar, né? E aí eu comecei a estudar e gostei do conteúdo. Aí hoje eu já abracei carreiras policiais aí de corpo e alma. Então, assim, de estudo, quanto tempo o professor está estudando para concurso para chegar nessas aprovações até hoje? Quanto tempo, assim, meio que sem parar, assim, para concurso? De 2018 até 2024. Temos aí 6 anos mais ou menos. Nesse tempo de estudo, eu acredito que tu foi passando por algumas dificuldades do dia a dia, de adaptação. Como que foi suas dificuldades relacionadas ao aprendizado ali, relacionado ao conteúdo? O que tu, no começo ali de organização nos estudos, como que eram suas limitações nesse sentido? A minha maior limitação, eu julgo ser a questão da atenção e foco, que eu acho que é o que mais me prejudica a questão do estudo, né? Mas foi algo assim que eu consegui vencer com a persistência. Foi se organizando? Fui me organizando. Eu acho que o principal ponto que eu utilizei na minha formação, eu trouxe da minha formação de engenharia civil para dentro do meu estudo para concurso público, planejamento e organização, né? Quando eu comecei a estudar para concurso público, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu sou muito bom em Excel, vou começar a organizar o meu estudo em planilhas como eu fazia as obras, né? Então eu começava a escrever, eu tenho várias planilhas até hoje, inclusive, né? De estudo, de cronômetro, de hora de líquida de estudo, enfim, eu tenho várias coisas de questões, né? Eu organizava todo o meu estudo. Eu poderia estar iniciando ainda, mas qualquer coisa que tu me perguntasse, eu já tinha tudo mapeado na minha cabeça. Porque eu já tinha as abas da planilha toda, eu abria aqui rapidinho, não, moleque, onde é que tu tá em português? Onde é que tu tá fraco? Onde é que tu tá melhor? O que tu tá acertando mais? Tudo isso eu tinha mapeado na minha cabeça. Eu acho que isso contribuiu muito para as minhas aprovações. E nesse decorrer do estudo para concurso, o professor passa a ser, da condição de aluno, passa ao mesmo tempo estudar para concurso e vira professor do Elite. Como que foi isso, professor? Estudar para concurso e ser aluno e virar professor? Isso foi uma feliz surpresa na minha vida, eu gosto de falar dessa forma.
Porque eu não escolhi, né, ser professor, tá? Todas as profissões que eu tive até hoje eu escolhi, né? Escolhi ser engenheiro, escolhi ser policial militar, né? Escolhi fazer o concurso do CFO, a qual eu estou aprovado agora, né? Mas ser professor foi algo que eu não escolhi, foi algo que simplesmente aconteceu. Né? Foi acontecendo. Né? Foi algo muito natural, né? Eu digo que a minha vida de professor efetivamente começou no Elite. Professor efetivo, de fato, no Elite, né? Mas a minha experiência em ensinar, ela já vem há muito tempo. Com os alunos, com os colegas de estudo. Eu lembro que a primeira aula paga que eu dei na minha vida foi na sala de casa, né? Um amigo meu, que hoje é um dos meus irmãos, meus melhores amigos aí, que estuda comigo até hoje, né? Ele falou, pô, mano, eu tô com muita dificuldade, em direito administrativo, inclusive, né? Vou lá pra tua casa pra tu me dar uma aula, né? Ele foi lá pra casa, a gente estudou, acho que desde a hora do almoço até 1h da tarde, aí no final ele me deu R$20. Porra, tá ele falou assim, essa aula, porra, Paranhos, toma aí, né? Tá ruimzinha essa hora-aula, hein? Desenrolou aí a tarde toda aí, eu olhei assim, eu falei, mano, tem uma oportunidade aqui de ganhar dinheiro, fazer alguma coisa. Né? Estudando e ao mesmo tempo ensinando, é uma boa, né? E aí foi acontecendo, era algo muito natural, né? Foi acontecendo. Então, dessas dificuldades aí do tempo de concurso, qual foi, né, quando veio as aprovações? Como começou a surgir as aprovações? Porque inicialmente é só se lascando, né? Só se lascando. E quando começou a surgir as aprovações no concurso? Eu juro que eu fiquei bem desacreditado na prova da PRF, então eu estava estudando já só pelo coração mesmo, né? Já não tinha mais força, não tinha mais vontade, não tinha mais saco, era muita cobrança. E aí quando as aprovações elas começaram a acontecer, para mim foi uma sensação de alívio muito grande. Né? O que aconteceu na PRF? Eu não passei na PRF por três questões, né? São 6 pontos, foram 6 pontos na verdade no total. Foram 3 questões que eu errei, que anularam 3 que eu acertei e eu fiquei ali de fora. E no caso, essa sua prova foi uma prova regionalizada? Foi uma prova regionalizada. Se eu tivesse feito pro Amazonas, salvo engano, eu tinha passado com a minha nota. Eu tirei uma nota boa, 77 pontos na época. Poxa, e aí depois foi fazendo outras provas, surgiram... Aí foi quando eu digo que eu tropecei, mas não é menosprezando, né? Mas eu tropecei no concurso da Guarda Municipal de Ananindeua. Por quê? Porque não era algo que eu planejava fazer. Mas foi um edital que surgiu assim de repente, eu falei, não, eu vou fazer essa prova aqui para testar, né? Influenciado ali por alguns amigos na época, né? Fui lá, fiz a prova, foi a minha primeira aprovação. Aí lá eu dei uma respirada, eu falei, não, eu tô no caminho certo, então dá certo, o processo funciona, eu passei, tá aqui a minha aprovação. Já consegui dar uma respirada e estudar melhor para os outros. E aí surgiu outras aprovações, qual foi? Aí depois que aconteceu a primeira, já veio uma atrás da outra. Eu aprovei na Guarda Municipal em 2019, né? Aí depois aprovei PM 2021, né? PC Investigador e Escrivão também em 2021 para os 2 cargos e a CEAP em 2022, né? É interessante. E o CFO agora em 2024. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida foi a minha reprovação no TAF da Polícia Civil. Eu acho que foi o que mais me desestabilizou, assim, emocionalmente, em todos os sentidos, né? Não pela reprovação em si, mas pela sensação a possibilidade de eu ficar sem nada. Porque, para quem não sabe, quando eu reprovei no TAF da Civil, funcionou assim. O TAF da Civil era escrivão, salvo engano, no sábado, investigador no domingo, ou o contrário. Mas era um dia após o outro, né? E mais ou menos 25 dias depois era o TAF da PM. Então tu estava aprovado em 2 concursos da Polícia Civil? E um na PM. E um na PM, com 3 concursos. Ia ficar sem nada. Por quê? Porque eu me lesionei no primeiro dia da prova da Civil. E aí tu se reprovou no TAF por Reprovei lesão? no TAF por lesão, não tinha condição nenhuma de fazer o outro TAF no outro dia. E aí como é que eu me vi nessa época? Que aí eu juro pra vocês que eu olhei para um corredor sem fim nesse dia, né? Foi quando eu me vi há 25 dias do TAF da PM andando de muleta, sem conseguir pisar no chão. Como foi essa aprovação como policial militar e como foi o processo ali para ser policial militar e como foi você entrar numa viatura fardado, seu coturno, policial, pegar aquela viatura, meter no BRT e fazer a abordagem? Como é que é essa sensação de polícia? Eu acho que eu não queria citar essa sensação de polícia, eu juro pra vocês, eu não senti, tá? Veio de maneira muito natural. Foi acontecendo. Eu acho que a sensação que eu me senti o homem mais realizado e mais feliz da minha vida inteira, né?
Eu acho que até mais do que o nascimento das minhas filhas, né? E foi o dia que o meu pai me viu fardado. Teu pai é Que a gente se encontrou numa operação juntos, aí a gente estava lá na área do 21º, ele estava na viatura, e eu fui lá, falei com ele, prestei continência. Eu estava no estágio ainda, a gente nem era formado, né? Eu acho que esse dia, pra mim, foi o dia que eu cheguei em casa, me olhei no espelho e falei assim, égua, eu acho que eu venci, olha. Que massa, né? Zerei a vida. E na verdade eu não tinha zerado. Na verdade eu descobri agora, quando eu passei no CFO, né? Que eu realizei não o sonho da minha vida, mas sim o sonho da vida do meu pai. E não existe satisfação maior do que essa. Professor, nesse contexto, como é que foi a família aí, nessa preparação no decorrer? Fundamental. Minha filha, não tenho o que falar, assim. 2 peças fundamentais, não só na minha aprovação, mas motivo de eu estar hoje aqui vivo, respirando, se chama Arnaldo e Anabel. Né? Os meus pais e, obviamente, né, os meus irmãos, a minha esposa que fora de sério, né, meu pai e minha mãe indiscutivelmente são até me emociono um pouco de falar, né? Que eles estão do lado ali, estão ajudando. São peças fundamentais na minha vida como um todo. E teu pai, tu fala que ele era, desde, você cresceu vendo ele ali, né? Sim, Cresceu vendo ali e tal. Como é que é? Tinha alvorada de manhã, tu falou? Alvorada domingo, pai. Ninguém ficava acordado depois das 7, era todo mundo de pé. Caramba, rapaz. Mas foi a melhor criação possível. Não poderia ter uma melhor criação. Fecha os teus olhos aí agora. Te imagina daqui a 5 anos, lá na frente, né? Tu dentro de uma viatura, olhando no retrovisor a cena de você fardado, armado, equipado, né? Fazendo o que você sonha em fazer hoje. E responde pra mim agora. Tu acha que vale a pena? O processo é doloroso, né, professor? Mas é terrível. Mas vale muito a pena. Mas é algo que está reservado aos guerreiros. Não é qualquer pessoa. Não é todo mundo que é oficial, não é todo mundo que é policial militar. Não é qualquer pessoa. Se fosse fácil, todo mundo era. Não pode ser fácil. Tem que ser difícil. Destinado apenas àqueles que de fato estão dispostos a pagar o preço. E pagar o preço, infelizmente, não é fácil. Estudo é planejamento. Tá? Planeje o seu estudo, mapeie o seu estudo e organize. Tu vai perceber que tu vai facilitar e vai encurtar muito a tua trajetória até a tua aprovação. Né? O segundo conselho, corpo e mente andam juntos, certo? Não adianta tu achar que tu vai te enfornar dentro de casa e estudar sem fazer atividade física, isso vai ser muito bacana para ti, porque não vai, principalmente quando a gente fala de carreira policial. Sim. E uma terceira dica, concurso é calma. Concurso é calma, não seja imediatista. Então, senhores, você que está aí nos assistindo, participamos aí do nosso concurseiro Pai d'Égua com o professor Leandro Paranhos, contando a sua trajetória de resiliência. Beleza, professor? Agradeço pela participação, muito obrigado. Agradeço pela sua dedicação com os alunos, com o Elite Concurso, assim como os demais professores do Elite. Eu vejo que o nosso professor aqui tem um pertencimento e veste a camisa de fato para um negócio acontecer, né? Tatuado aqui no peito, vou tatuar aqui. Então agradeço aí, tamo junto. Quero fazer um agradecimento especial também ao professor que aceitou participar, ser o apresentador aí do concurseiro Pai d'Égua, como eu falei para vocês, né? Eu tenho diversos amigos, irmãos aqui no Elite Concursos, mas tinha que ser o senhor, né, que participou da trajetória aí, né, desde o início. Então, para mim é uma satisfação muito grande o senhor estar participando, e queria agradecer também o Elite Concursos, não somente no quadro de docentes, todos os professores, né, mas também toda a equipe de monitores, enfim, né, os alunos, tá, que estão sempre ali com a gente, dando palavras, votos ali, torcendo, sempre, pô, professor, estou feliz pelo senhor e tal. Essa troca, ela é muito bacana, e eu dedico essa vitória da minha vida também a vocês, que vocês estão fazendo parte disso junto comigo. Parabéns, é bom fazer parte desse processo, a gente sempre tem a agradecer, ninguém faz nada sozinho, a gente sempre precisa das pessoas. Eu, por exemplo, não sou nada sem a Juliana, né? A Juliana sempre está ali no bastidor, fazendo o curso andar, fazendo tudo, todo o processo das nossas conquistas. Essas pessoas estão do nosso lado, é muito importante fazer parte disso. Então a gente está fazendo parte, estamos construindo junto, vários aprovados, foi emocionante, estou emocionado aqui nesse depoimento, ver a tua trajetória, ver todo o processo aí que o professor passou, e só tenho a agradecer ao professor, agradecer toda a equipe de professores do Elite. Então, cara, você que está aí, não espera outra, começa, não para, a tua vez vai chegar. Você vai ser policial, você vai ser aprovado no concurso. Acredita e faz, tá? Começa ontem, viu? Que quando chamarem a tua senha, tu tem que estar pronto. Abração. Valeu, galera.